Será que a gente está com um excesso de otimismo no mercado financeiro? Com a bolsa batendo máxima histórica? O que está acontecendo? O pessoal da Faria Lima está ignorando as dificuldades do Brasil? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Olha, se tem um comentário que a gente tem visto com frequência ultimamente é o seguinte: por que todo esse otimismo? Por que a bolsa brasileira está batendo máxima recorde? O que está acontecendo? Eu não estou vendo melhora na economia, tampouco na política. É por conta dessas dúvidas que eu vou te trazer aqui o que de fato está acontecendo, para você não ficar só naquilo que é raso, na hypezinha, manchetezinha, esse tipo de coisa. E de fato, isso é inegável. Nominalmente falando de número por si só, o Ibovespa, que é a principal carteira teórica de ações no Brasil, não é o melhor índice, mas é a principal, chegou a bater 143 mil pontos, chegando na sua máxima. Em dólares, a bolsa brasileira nesse ano sobe mais de 30%. E você fica na dúvida, o que mudou? O que mudou? Será que tem muito otimismo? Não há otimismo. Eu vou te mostrar o que está acontecendo e que, na verdade, a gente ainda tem bastante pessimismo e que essa alta aqui é um mero ajuste de preço. Como assim, Luan? Um ajuste de preço? Veja, quando a gente fala que a cotação segue o lucro, eu já mostrei em outro vídeo que não é algo holístico, esotérico, não. É porque não dá para você ficar deixando dinheiro na mesa. O mercado não é repleto de idiotas. Então, se tem, vamos lá, uma empresa ou um país, falando aqui de Bovespa, cujos lucros corporativos estão crescendo, mas o preço não acompanha, em algum momento vai haver fluxo comprador. Você não concorda? Porque, vamos lá, 5, 10 anos de bolsa andando de lado, supondo aqui. Só que lucro não para de crescer. Você não concorda que o seu yield, o seu ganho, a partir dos dividendos, inclusive, está subindo? Só que chega um momento em que, mesmo sendo um país mais arriscado do que outros, vai haver fluxo comprador. Essa é a visão que você precisa ter. Focar no que importa, que são os lucros corporativos. Beleza? E por que ainda a gente está num pessimismo, na verdade? Vamos lá, aos fatos. Primeiro ponto. Aqui nós temos o indicador preço-lucro do Ibovespa. De novo, o Ibovespa é só um termômetro do mercado financeiro. Ele não reflete a sua carteira individual, ele sequer reflete a maioria das carteiras individuais, porque é uma carteira montada a partir do filtro de liquidez. Você investe com base só em liquidez? É o seu principal filtro? Difícil, né? Não é isso que a gente olha. Mas o Ibovespa é feito dessa maneira. De todo modo, em alguma medida, ele reflete o que está acontecendo no mercado. E o índice preço dividido pelo lucro está em 9,24 vezes nesse momento. O que significa que o preço da carteira teórica do Ibovespa, ele é hoje 9,24 vezes o lucro dos últimos 12 meses das empresas que estão nesse índice, nessa carteira teórica. Tá, Luan, e esse número quer dizer o quê? Então, toda vez que você pega um número no mercado financeiro, você tem que fazer um comparativo. Ou você vai comparar com outros países, ou você vai comparar com o histórico do próprio país. E aqui a gente vai comparar com o histórico. Tá vendo essa linha aqui, mostrando a média? Está em 10,9. Uma média ainda superior vai te mostrar que se aproxima de 12 vezes. Vamos ficar em 11x? Tá bom. Então você não concorda que hoje o Brasil, já desde 2022, olha só que interessante, quando a gente teve o fim daquela Selic de apenas 2%, você não concorda que a gente está negociando abaixo da média histórica da Bolsa de Valores brasileira? Ou seja, tem um desconto em relação à média? E, pelo fenômeno da regressão à média, a gente pode esperar essa regressão em algum momento? Como, inclusive, está acontecendo, você está percebendo aqui que desde 2022 esse índice segue subindo e está subindo porque o lucro das boas empresas também segue subindo. Você já notou isso? É por isso que há um ajuste de preço, porque ainda não há otimismo. Para a gente falar que há otimismo, teria que ter superado essa média. Sabe quanto o Ibovespa deveria estar agora para alcançar a média, o que sequer é otimismo? Numa conta de padeiro, é a diferença entre 11x e 9,24x. Ou seja,
aproximadamente 20%. Sendo assim, se o Ibovespa hoje está em 143 mil, se eu multiplicar por 20%, eu estou falando que ele precisaria ir para acima de 170 mil pontos para chegar na média. Só que tem um detalhe, isso deveria acontecer imediatamente, porque senão, se continuar nessa região aí abaixo de 150 mil e as boas empresas continuarem subindo o seu lucro, a gente vai subir ainda mais a régua, porque o indicador preço-lucro ele não leva em conta só preço, mas o lucro. Então, se o L ficar subindo e o P ficar parado, em algum momento você vai ter Ibovespa a 170 mil, só que ainda assim abaixo de 10 vezes lucro. Percebe isso? É esse tipo de visão que você precisa ter. Mas sim, algo a gente já está vendo. O fechamento desse gap, desse distanciamento. Então você que espera o cenário melhorar para investir, já falei sobre isso, sobre o paradoxo do CDI, em que o pior momento para se ter 100% do seu dinheiro em CDI é quando o CDI está no topo, está na máxima dos últimos 20 anos, como a gente está vendo hoje. O mercado se antecipa, ele não vai ficar esperando. É claro que ainda tem espaço para subir. Estamos vendo pelo menos 20% de desconto em relação à média histórica. Agora, quem ganha mais dinheiro? Quem pega no começo ou quem pega na média ou no final? Isso é óbvio, né? Se você está esperando tudo melhorar para investir, nem saia da renda fixa. Nem saia. Que aí você vai achar que bolsa é cassino, porque você entra no pior momento, a bolsa se desvaloriza, faz correções normais e você, ai, o que aconteceu? Ué, você entra no final da festa e acha que vai pegar tudo ali de mão cheia para você? É o seu comportamento, é o seu temperamento que está errado com bolsa. Esse aqui é só o primeiro ponto, mostrando que a gente estamos ainda no pessimismo. A gente ainda está nesse ciclo, mas não é só isso. Olha só, o segundo motivo pelo qual ainda a gente está num cenário pessimista. Tá vendo esse gráfico aqui produzido pelo BTG Pactual? Olha o que ele mostra pra gente. Ele mostra as alocações anuais em ações por fundos locais em bilhões de reais. O que isso significa? Aqui mostra pra gente quanto do dinheiro captado por fundos de investimento estão alocados esses recursos, aonde? Em ações. E aqui está mostrando 8%. Se a gente puxa o passado da bolsa, vamos pegar aqui 2015, crise Dilma era 8,5. 8,5. Ou seja, o patamar atual de alocação em ações pelos fundos de investimento é inferior à crise Dilma. Percebe? Isso é otimismo ou pessimismo em ações? Para mim parece óbvio que é puro pessimismo. Ano passado estava pior e foi uma oportunidade. Quem pegou bons ativos final do ano passado, sabe que ganhou dinheiro, que a bolsa nesse ano está subindo. Percebe isso aqui? É mais um sinal atual de pessimismo. Tem nada de otimismo aqui. Terceiro ponto, tá vendo aqui o histórico da taxa Selic e do CDI, consequentemente, que acompanha a trajetória da Selic? Hoje a gente está em 15%. 15%. Quando que isso aconteceu no nosso passado? Vamos puxar aqui. Ó, parece que a gente está chegando aqui, ó. Opa, chegamos. 14,75 e 15,25, 2006. Então a gente tem a maior taxa de juros dos últimos 20 anos. 19, tá, quase 20. Juro muito alto significa baixa alocação em ações e significa pessimismo em ações, baixíssimo interesse em ações. E não só em ações, a atividade empreendedora como um todo. Ninguém quer ficar, a não ser que seja um super projeto com alto retorno implícito, para pegar o seu capital e não ganhar dinheiro fácil a 15% de juros e colocar esse capital em algo mais arriscado. Isso aqui para mim é pessimismo. E ainda tem mais um fator, que é o seguinte, tá vendo aqui o índice dólar DXY? Esse índice ele reflete a trajetória do dólar em comparação com diversas moedas. É um índice do dólar. Aqui não está refletindo a trajetória do dólar frente ao real, mas em relação a várias moedas. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque o pessoal fala, por que o dólar está caindo tanto? Primeiro que um juro muito alto, obsceno no país, juro real de 10%, já seria suficiente para conter a expansão do dólar. Mas beleza. Só que note que não é um fenômeno local, esse fenômeno de queda do dólar em 2025. Na China a gente viu com muita força, mas olhe para o índice dólar. O que está acontecendo com esse índice em 2025? Saiu desse topo de 109,71 para 97,55. Queda considerável. Portanto, o ano de 2025 está sendo marcado pela queda do dólar em relação a diversas outras moedas. Então não é algo do Brasil, não dê excessiva importância para o Brasil. Então não tem otimismo aqui que o Brasil não tem nada, é um fenômeno global. E eu poderia trazer diversos outros motivos aqui para te mostrar que a gente não tem nada de otimismo. E muito da alta desse ano no Brasil é pela expectativa de queda do juro americano, que faz com que
os investidores globais queiram correr mais risco, já que o retorno dos títulos públicos acaba caindo, e aí eles acabam se expondo a mercados emergentes, que possuem múltiplos mais baixos no geral, como é o caso do Brasil. Então, cadê? Não tem nada de otimismo, como o pessoal está se questionando. E ainda não é tarde para investir. Claro que ficou mais difícil. Então aqui também é uma mensagem para quem fala, tá tudo caro. Essa análise superficial, só porque subiu o preço, tá tudo caro porque subiu o preço. Esse tipo de análise faz as pessoas deixarem dinheiro na mesa. Do mesmo modo que aquele pessoal que fala, só vou colocar em CDI porque bolsa não presta, perde dinheiro. Esse pessoal que fala, porque subiu, tá na máxima, tá tudo caro, não vou comprar mais nada, também deixa dinheiro na mesa. Não seja esses extremos, não seja. E é para te educar nesse sentido, para não ficar deslumbrado ou puto da cara com máxima histórica de Ibovespa, sem correspondência à economia real, é que eu crio um conteúdo bastante aprofundado na nossa comunidade. Aqui na comunidade FMI, que é a minha comunidade, você vai ter acesso ao meu curso completo de Finanças e Investimentos, Formação Virar Invest, para parar de sardinhar com essas besteiras que a gente vê por aí. Você vai ter acesso a relatórios de análise escritos por mim, sou CNPI, escrevo esses relatórios, trazendo vantagens e desvantagens dessas empresas, que são as melhores empresas da bolsa, filtro máximo, para você não ficar perdendo tempo e perdendo dinheiro buscando pimentinha ou coisinha supostamente boa fora do radar, e trazendo aqui valor intrínseco, sem aquela simplificação excessiva de Bazin, que o pessoal adora, porque é muito simples. Mas veja, as coisas não devem ser complexas demais, mas também não simples demais. Frase do Einstein, e é verdade. Porque quando você simplifica excessivamente, você também comete erros. E aqui nós temos Equatorial, o último relatório que foi lançado. A cada semana sai um novo relatório, no máximo 15 relatórios, e depois a gente vai fazer o quê? A gente vai atualizar esses relatórios de acordo com os resultados trimestrais. Essa que é a ideia, ter aqui as melhores ações da bolsa e atualizando. E objetivamente, sem enrolação, o pessoal que já está aqui na comunidade sabe que os relatórios vão direto ao ponto. Tem de BTG, VEG, Caixa Seguridade, Vivara, Itaú, Multiplan. E ainda viram outras. Ainda você tem análise de carteira dos membros, os vídeos para os membros do canal, exclusivos, onde o membro faz uma sugestão de uma empresa que eu não trago publicamente no YouTube e eu faço a análise. Não só de empresa, pode ser qualquer outro ativo, fundo imobiliário, ETF, qualquer tipo de ativo que eu não trago publicamente no canal. E tem planos de preço teto, Bazin, de ações e fundos imobiliários, além dos movimentos que eu faço na minha carteira. Conheça todos os benefícios da minha comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. É uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento. Vamos agora a alguns comentários aqui do YouTube. Sanepar de graça, aí é foda. Tá caro pra cacete para uma empresa estatal e tem algumas cidades de médio porte que estavam querendo sair do serviço Sanepar. Olha, caro pra cacete é difícil falar. Eu fiz as minhas ressalvas no vídeo. Então aqui tá aparecendo o tipo de pessoa que eu falei nesse vídeo. Faz análise superficial e acha que tá tudo caro. Beleza. Ninguém tá falando pra você comprar a Sanepar. Você não quer? Deixa de lado. Ninguém é obrigado a nada. Tratar como torcida investimento é um problema. Fala sobre São Martin. Fiz um vídeo para os membros, por sugestão. Esse comentário aqui é bom, desse Fernando. Vejo muita gente falando, só compro no preço X. Aí tu vai olhar a carteira do cidadão, ele tem lá 50 ações da empresa. É verdade. Vocês estão de sacanagem. O cara com patrimônio de 100, 200, 300 ainda aceita uma justificativa. Agora o cara com 10 mil em ações, ali deixando de comprar alguma ação por causa de 2 ou 3 reais, é pra lascar. E olha que o cara tem razão. Claro, eu tenho que fazer a seguinte ressalva, Fernando. É preciso criar o hábito de ser disciplinado em relação ao valor intrínseco, independentemente da quantidade de patrimônio. Por quê? Porque se você ir capturando esse hábito ao longo do tempo, quando você construir um patrimônio maior, você já está acostumado, vira algo automático. É pior você deixar para fazer isso só lá no futuro e tentar se preparar depois que você já tem um patrimônio maior. Mas eu concordo que tem muito exagero quando você tem pouco patrimônio, que não faz sentido. E aqui em cima eu vou deixar para você esse vídeo onde eu trouxe 5 ações que ainda negociam abaixo do valor patrimonial, que é o valor de patrimônio líquido.